Não sei se você sabe, mas eu conheci a Milene em 2004. Ela era professora assistente de um curso de aperfeiçoamento de dentística que eu fui fazer. Quando terminou o curso, até porque ela muito sugeriu, me chamaram para eu ser monitor. Aí eu acabei começando a trabalhar com ela já ali, né? Porque daí, recém-formado, a minha ideia era fazer especialização em dentística. Eu nem pensei, já aceitei na hora. E a gente foi se conhecendo, foi passando o tempo, né? E a minha ideia era fazer especialização de dentística. Eu queria fazer uma prova, né, para poder entrar no curso que eu queria muito. Só que assim, para fazer essa prova, para essa especialização, tinha alguns pré-requisitos e um deles era que eu tinha que ter 2 anos de formato. E não tinha prova todo ano, não abria turma todo ano. No final, mais ou menos de 2005, eu podia já fazer a prova, já tinha todos os pré-requisitos. E quando tava tudo pronto, assim, pra eu ir fazer a prova, a Milene chegou pra mim e falou assim, não sei o que você vai fazer lá. Pra mim, dentística não tem nada a ver com você tem mais o perfil pra fazer reabilitação mesmo. Aí ela falou pra mim que ela ia fazer uma especialização de prótese e reabilitação lá em Londrina e perguntou se eu não queria ir junto. Cara, eu fui pensar, né, tipo, pra mim ela tava viajando na época, né, porque, eu tava 3 anos já me preparando pra poder fazer essa prova, que eu queria muito fazer essa especialização em dentística, mas quando eu parava pra pensar, realmente não fazia muito sentido, porque na minha formação eu buscava mais oclusão, buscava mais função, uma transformação realmente funcional, não só aquela estética que naquela época a dentística se preocupava em fazer, envolvendo 6, 8 dentes. Aí, acabou, fui com ela, né, fiz a prova, fiz a especialização, a gente se formou em especialista em prótese e reabilitação oral, né, e naquela época a gente era metalocerâmica, era metalocerâmica, metalocerâmica, metalocerâmica. Fazer cerâmica seria pura, né? Cerâmica pura, era só dente anterior, ainda é algo muito restrito. Quando era dente posterior era only, né? Então, não é igual era hoje em dia, era totalmente diferente, tanto que adesão, resina era algo que passava longe da gente, não só por causa que a gente tinha mudado de área, mas também pelo próprio uso da adesão junto à prótese, né? Era algo que praticamente não existia. E por isso, durante muito tempo, a gente pensou como a maioria das pessoas, né? Resina é para caso pequeno, restauração classe 1, classe 2, que não seja muito grande. Se tiver canal, pina e coroa, né, preparo total, bora lá. E eu pensava assim, porque querendo ou não, era como que a odontologia era, né? Quase todo mundo na odontologia era assim. Um ou outro já tinha o conhecimento um pouquinho mais além, né? Mas a maioria era esse pensamento. Mas só que daí a odontologia restauradora ela foi mudando, né? Cada vez menos metal, com isso os preparos foram ficando menores, os cimentos resinosos foram melhorando, foram ganhando mais importância, e daí isso me obrigou a correr atrás e melhorar a questão da adesão, estudar mais a adesão, estudar os materiais, a resina, a cerâmica. Esse era o único jeito de eu começar a garantir o meu tratamento, porque assim, na parte funcional, né, meu tratamento estava redondo. Ali eu sabia que não ia ter falha e não tinha problema mesmo. Quando eu fazia uma reabilitação mais tradicional, preparo total, metalocerâmica, né, eu não tinha problema, né, eu não tinha falha, ou o índice de falha meu era muito baixo. Só que quando eu ia fazer o mesmo tipo de tratamento, só que com restauração sem metal, aí começava a aparecer uma falha ou outra. Aí a minha falta de conhecimento, né, da adesão me trazia falhas naquele material que eu estava escolhendo. Aí de repente virou a chave em mim, porque assim, eu achava que o meu problema estava no material inicialmente, porque eu troquei a metalocerâmica pela cerâmica pura, né? E daí eu vi a cerâmica quebrar, não sei o que, de cimentar, e eu achava que o problema estava no material. Aí estudando e entendendo melhor, eu comecei a entender melhor os materiais e principalmente a adesão, né? O protocolo, o que muda nos conceitos e nos princípios em relação a preparo e tudo mais, e daí quanto mais eu entendia sobre adesão, mais eu acertava todos esses protocolos e menos falhas eu acabava tendo na minha restauração. E daí que eu comecei a entender que o meu problema não estava no material, e sim na técnica que eu aplicava a esse material, né? Principalmente na questão técnica da adesão. E assim, eu fui evoluindo na parte da cerâmica, só que eu também estudava reabilitar o paciente com resina. Eu queria reabilitar um paciente com resina. Eu estudava muito artigo sobre isso, via aula de professor, via artigo de professor falando da vantagem, das indicações de você reabilitar com a resina composta, né? Só que estava faltando ainda aquele caso certo para eu poder fazer esse caso em resina composta, e um dia do mais nada apareceu. Era final do ano, novembro, nessa época eu já não começo mais caso, tá? Eu só finalizo, vou começar caso novo só em janeiro, né? Só que tinha uma paciente que estava marcada para começar em janeiro, só que aquele negócio, não quero virar o ano com esses dentes, eu preciso trocar meus dentes antes da virada do ano. E chegou para mim lá um dia e falou, você tem que resolver, você tem que fazer meu tratamento antes do fim do ano, não sei o que e tal. Aí, veio a ideia, né? Vamos reabilitar em resina, né? Então a gente vai seguir esse mesmo planejamento, que o planejamento dela já estava tudo pronto, né? Então a gente vai seguir esse mesmo planejamento que a gente fez para cerâmica, aí a gente vai já estar reabilitado, porque reabilitar não tem nada a ver com o material, né? É a ver com a parte funcional, com a parte estética, mas não em si o material. Reabilitar é devolver
toda a condição do paciente. E daí a gente reabilita com a resina e depois a gente só faz a troca do material. Pô, ela topou na hora, resolveu o problema dela, tá ótimo, né? E naquele momento eu ainda não tinha, apesar de estar estudando, eu não tinha muita referência, eu não tinha muita dica, né? Eu não sabia a diferença dos materiais, eu não tinha ideia dos equipamentos que podia ter ali para poder me facilitar. Então eu fui, assim, pelo meu próprio conhecimento, criando as condições e fiz. Então quando eu olho esse mesmo caso, tipo assim, eu vejo um monte de erro, né? Só que na época pra mim tinha ficado bom pra caralho. A paciente também adorou, amou, né? E tanto gostou porque, tipo assim, ela não, quando chegou janeiro, ela foi jogando pra frente, E tipo assim, ela tinha pago, eu já podia ter começado, mas ela estava satisfeita com o tratamento do jeito que estava, então ela foi levando, e aquilo foi ficando na boca dela, né? Enquanto aquilo ainda estava de resina na boca dela, aí eu fui fazendo outros casos, aí eu fui me aperfeiçoando na técnica, aí eu fui criando passo a passo, de repente eu fui vendo os pacientes que eu fiz estavam funcionando em resina, ia passando os meses, ia passando os anos, e aquela resina estava lá, e daí eu comecei a entender realmente o que os artigos realmente sempre falaram, e sempre depende do material, né? Que não está no material o sucesso do teu tratamento. O material é importante, mas não é ele o principal, né? E sim a técnica que você vai usar, o respeito aos princípios, seja funcional, periodontal, né? A maneira que você mantém esse tratamento. Porque é o seguinte, se a gente tem um sistema, porque a gente não trabalha, a gente tem que parar de pensar que a gente trabalha em um dente ou numa boca, a gente trabalha num sistema estomatognático. E se a gente coloca esse sistema em equilíbrio, o material não vai ter importância. Geralmente, o profissional que procura, eu quero aquele material mais duro, mais resistente, é porque esse profissional ele está ignorando alguns princípios básicos da odontologia e daí ele está tentando compensar os problemas técnicos no material. E daí vai acabar tendo a falha da mesma maneira e essa falha vai ser ainda pior. E é exatamente esses princípios e esses cuidados que a gente vai te ensinar nessa nossa maratona que está chegando aí. A gente vai mostrar para você toda essa parte e muito mais, porque a gente ainda vai te mostrar como fazer faceta em resina, a gente vai te mostrar como reabilita de verdade o seu paciente. Não é só botar faceta de resina na boca do seu paciente, não. A gente vai te ensinar como reabilitar. A gente vai fazer tudo isso, onde você vai pegar uma matriz transparente, copiar o ensinamento do teu paciente e levar para a boca do teu paciente. Mas tudo isso feito com estudo e conhecimento do caso do seu paciente. Então você vai realmente devolver todos os princípios funcionais, oclusais, biológicos, fisiológicos, para que o teu tratamento tenha longevidade. E olha só, eu falei de tudo isso, do que me leva a reabilitar com resina composta, e eu nem falei sobre a grande vantagem de desgastar o dente. Então olha só, ainda tem a vantagem de desgastar o dente, eu nem tinha comentado nela. Mas realmente, por isso que eu reabilito em resina composta. Porque não me importa o material, no momento em que eu devolver para ele tudo que o paciente precisa, ele vai ter longevidade, beleza? Até o próximo vídeo.